Shalom, que esse dia seja um dia abençoado para você, para sua família, um dia de paz, um dia de alegria, um dia na presença do Senhor. Que o Senhor te renove, que o Senhor te fortaleça e que você viva os sonhos de Deus. Amém? Vocês já caçaram muito Pokémon por aí ou não? Cada dia surge uma coisa nova. Mas deixa os Pokémons para lá. Nós estamos com Jesus, amém? E a abertura das Olimpíadas, vocês viram? Não? Mas é possível fazer coisa boa, né? Mesmo com pouco dinheiro, muito dinheiro, o Brasil fez uma coisa muito linda. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, Lucas capítulo 24. Nós não somos um povo alienado, nós sabemos de tudo o que tem acontecido no mundo, somos bem informados, mas o nosso fundamento é Cristo. Nós não nos movemos pelos conceitos, as ideias do mundo, nós nos movemos pelos princípios da palavra de Deus, e por nos movermos nos princípios da palavra de Deus, podemos desfrutar de paz e alegria e sermos plenos na presença do Senhor. O mundo não pode nos fazer felizes. Acontecimentos ou eventos não é a fonte da nossa alegria ou do nosso gozo, da nossa felicidade. Mas Jesus sim, Ele é a fonte da nossa alegria, Ele é a fonte da nossa felicidade. Nele está a nossa esperança e nele está toda a nossa fé. Por Ele nós vivemos e por Ele nós morremos. Ele é o Senhor das nossas vidas. Evangelho de Lucas capítulo 24 diz assim: no primeiro dia da semana, bem cedo, foram ao sepulcro levando as especiarias que tinham preparado. Acharam a pedra removida do sepulcro, mas quando entraram não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Estando elas perplexas a esse respeito, de repente pararam junto delas dois homens com vestes resplandecentes. Elas ficaram tão atemorizadas que se curvaram com o rosto em terra. Mas os homens lhes disseram: por que buscais entre os mortos quem está vivo? Ele não está aqui, mas ressurgiu. Lembrai-vos do que vos disse, estando ainda convosco na Galileia: é necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores e seja crucificado, e ao terceiro dia ressurja. Então se lembraram das suas palavras. Quando voltaram do sepulcro, anunciaram todas estas coisas aos 11 e aos outros. Eram Maria Madalena, Joana, Maria mãe de Tiago e as outras que com elas estavam, as que diziam estas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhes pareciam como um delírio e não acreditaram. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro e abaixando-se viu os lençóis, só os lençóis de linho, e retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. Curve a sua cabeça, vamos orar. Pai Santo, nós nos voltamos completamente para o Santo dos Santos. Nós nos voltamos completamente para o Teu santo trono, e podemos ter acesso por causa do sangue de Jesus derramado na cruz. Te louvamos, ó Pai, porque fomos alcançados pela revelação, o entendimento. Os nossos olhos foram abertos, iluminados, para que pudéssemos compreender esse mistério que é Jesus Cristo, que se revelou e se manifestou aos homens. Ó Deus, sabemos que milhares e milhares, milhões, bilhões de pessoas ainda não conseguiram ver, enxergar, compreender que a salvação está em Jesus. A minha oração, ó Deus, para que possamos ser iluminados. A minha oração, ó Deus, é para que a igreja cresça no entendimento, no conhecimento, na revelação. Ilumina, ó Pai, os olhos do nosso entendimento. Pai, todos os conflitos da nossa alma sejam quebrados, anulados. E que o Evangelho, na sua simplicidade, na sua singeleza, inunde o nosso coração. Te bendizemos, ó Pai, em o nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Diga comigo assim: a minha fé tem fundamento.
Diga, a minha fé tem fundamento. O que é o fundamento? O fundamento é aquilo que sustenta uma construção, sustenta uma edificação. É muito importante a nossa fé estar consolidada e fundamentada na palavra de Deus. Jesus, Ele é a própria palavra. E a Bíblia diz que Ele é o fundamento. Ninguém pode pôr um outro fundamento a não ser Cristo. Mas também o apóstolo Paulo, ele nos orienta no procedimento, na forma que edificamos sobre este fundamento. A forma que construímos e edificamos a nossa fé. Nós vivemos dias, na verdade, em todos os tempos, em todas as épocas. O texto que o pastor Evaldo leu, falando a respeito dos fariseus, dos herodianos, que eles tinham os seus ensinamentos, e os ensinamentos que eles tinham, e processados em doutrinas e costumes, eles tinham dificuldade de receber algo que estava chegando, que era o próprio Cristo. Os fariseus, os herodianos, eles tinham uma fundamentação da religião. Eles não conseguiam enxergar um palmo além daquilo que estava colocado dentro deles. E é verdade, não é fácil muitas vezes nós nos abrirmos para receber algo novo. Não é fácil. Não é fácil nós nos abrirmos para ouvindo alguém, abrirmos o nosso coração para recebermos aquilo que este alguém está falando. Mas que esta manhã você abra o seu coração. E tudo que eu quero não é ministrar aquilo que eu acho, aquilo que eu penso. Tudo que eu desejo é trazer a você o entendimento e a revelação e o que está por trás da letra, para que você viva a plenitude da sua chamada aqui na terra. Então agora é um momento para você se deleitar na presença do Senhor. Agora é um tempo para você esquecer o relógio. Como esquecer o relógio, apóstolo? Eu tenho um compromisso meio-dia, então eu prometo a você que meio-dia a gente termina. Se eu passar, você levanta a mão, fala, você prometeu. Você vai ser ousado assim, né? Mas também você é livre para sair. E não há condenação. Se você precisar sair, você pode sair. Mas eu quero terminar antes do meio-dia. Então já relaxa aí. Algumas pessoas ficam preocupadas. Até que hora vai esse culto? Até que hora esse pastor vai estar ministrando? Até que hora ele vai estar falando? Esse é um momento delicioso, maravilhoso, podermos estar na presença do nosso Deus. Diga, a minha fé tem fundamento. Algumas pessoas se movem facilmente das suas convicções. E nós temos intensificado a ministração da palavra a cada semana, para que sejamos ampliados, sabendo que apenas algumas semanas não é suficiente para contemplarmos todos os ensinamentos em todas as áreas, em todas as dimensões. Mas nós não vamos parar aqui. Nós temos as escolas de fundamentação bíblica. Estamos ampliando as nossas escolas para que a sua fé seja consolidada, não naquilo que você ouviu dizer, mas na convicção e na certeza e na revelação da palavra de Deus. Diga amém. Interessante, dois momentos que nós precisamos estar atentos. Dois momentos que precisamos estar atentos, para que a gente não tome decisões nestes momentos. O momento da tristeza, o momento da frustração. Muitas vezes, o momento do medo, o momento da tensão. Muitas vezes, quando estamos tomados por esse sentimento de tristeza, medo, tensão, nós perdemos um pouco da memória. Uma pessoa tensa, preocupada, ela perde a memória. Se você tem que se expressar diante de muita gente, eu já passei por situações assim. Eu me lembro a primeira vez que eu tive a oportunidade de estar no altar. Não era nem para pregar, era só para ler um texto. As letras desapareceram. Eu não conseguia enxergar nada, sumiram, de tão nervoso que eu estava. Você já passou por uma situação assim de tensão? Então quando você está tenso,
você muitas vezes perde a memória, você não consegue lembrar, você tenta lembrar e você não consegue lembrar. Pessoas muitas vezes estudam, se preparam para fazer prova. Outro dia eu vi uma pessoa que tinha feito 11 vezes a prova da UAB e não passava, estava frustrado. Ele colocou como se fosse uma bomba: vou explodir todo esse povo aqui para que ninguém passe também. Isso aconteceu numa prova da UAB lá no Nordeste. A pessoa pode estar até preparada, mas no momento de tensão, ela não consegue se lembrar das coisas. No momento da prova, ela estudou, ela se preparou, ela se capacitou. Ela não consegue administrar as emoções e ela tem lapso de memória. E também no momento da alegria, do êxtase, as pessoas também tendem a se esquecer de muitas coisas. Esse texto fala a respeito disso. Jesus, em todo o tempo do discipulado, ele foi muito claro com as suas palavras a respeito do que estava por acontecer. Jesus, ele nasceu em Belém. Depois, para que se cumprissem as escrituras, ele foi morar em Nazaré. Depois, para que se cumprissem as escrituras, ele vai para as regiões de Zebulon e Naftali, a Galileia. E ali na Galileia, ele começa um discipulado, colocando a fundamentação e trazendo a eles os ensinamentos do que estaria por acontecer com ele. Ali na Galileia, Jesus vai começar a se revelar, a se manifestar como Messias, como Filho de Deus, como Cordeiro de Deus, que seria imolado e seria sacrificado. Não era qualquer pessoa que estava discipulando, ministrando. Interessante porque muitas vezes temos dificuldade em ouvir algumas pessoas. Não damos créditos àquilo que ela fala. Depende de quem fala, você nem escuta, faz de conta que escuta. Não é verdade? Você não dá crédito. A gente não ouve a qualquer pessoa, somos seletivos. Interessante quando você fala um nome de expressão, chama a sua atenção. Quantos não gostariam de ser ministrado, ouvir uma ministração, uma palestra de David Young-Shu? Quantos não gostariam de poder ouvir uma palavra de Billy Graham? Agora, podemos citar alguns outros nomes sem expressão e perguntarmos: qual destes você gostaria de ouvir? Lógico que você gostaria de ouvir aquele que tem maior expressão, sempre foi assim. Jesus, ele vai entrar no cenário profético já realizando sinais, maravilhas e prodígios. Jesus, já começando o seu discipulado, ele vai a um casamento e ali ele transforma a água em vinho. Ele transforma literalmente a água em vinho. Jesus começa a curar os enfermos, a expulsar os demônios. E ele vai se revelando, ele vai se manifestando. Mas ele também vai ensinando a palavra. Ele vai dizer a respeito de coisas que estariam por acontecer, não muito distante. Imagina, Jesus começa o discipulado e ainda na Galileia, ele fala com todas as letras que ele iria para Jerusalém. Lá em Jerusalém, ele seria entregue nas mãos dos anciãos, das autoridades. Ele padeceria, ele sofreria açoites, e por fim ele seria crucificado. Jesus é claro em falar a respeito deste tema, da sua morte, mas não para na morte, ele fala a respeito da ressurreição também. Jesus é claro. Jesus, ele morre na sexta-feira, sábado era o dia da purificação para os judeus, não tinha atividade nenhuma. No domingo, já pela manhã, ao amanhecer, ao clarear do dia, algumas mulheres, Maria Madalena e outras mulheres, elas vão ao sepulcro com especiarias para tratar do corpo de Jesus. Para surpresa delas, quando elas chegam lá, o sepulcro, a pedra tinha sido removida e Jesus já não estava mais lá. Elas tiveram um lapso de memória, elas já não se lembravam mais de nada. De repente, 2 anjos chegam a elas e dizem: ei, por que vocês estão buscando dentre os mortos aquele que vive? Por que vocês estão buscando dentre os mortos aquele que está vivo? Aí, olha, os anjos vão dizer a elas assim: lembrai-vos do que ele vos disse, estando ainda convosco na Galileia. Esta é a palavra.
Lembrai-vos do que ele vos disse, estando convosco ainda na Galileia. A Bíblia diz que essas mulheres, elas estavam perplexas, assustadas, assombradas. Elas se encontravam assim, porque elas foram encontrar-se com Jesus morto, ali no como chama lá? Isto. Dê um aplauso para esse jovem aqui. Um lapso de memória. No sepulcro. Jesus não estava sepultado. Elas estavam perplexas. Elas não conseguiam se lembrar mais de nada. E os anjos vieram a elas, 2 anjos, e disseram: por que vocês estão buscando dentre os mortos aquele que vive? Lembrai-vos do que ele vos disse, estando ainda convosco na Galileia. Lembrai-vos, diga lembrai-vos. Lembrai-vos, diga lembrai-vos. O que eles estavam dizendo? Tragam à memória o que Jesus falou, estando convosco ainda na Galileia. E aí os anjos vão trazer a memória. Os anjos vão proclamar a elas, dizendo assim: olha o que ele disse a vós: é necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ao 3º dia ele ressuscite. Olha o que ele disse, tragam à memória as palavras que ele falou. Portanto, ele já não está mais morto. E a Bíblia diz que então elas se lembraram, volta à memória. E elas voltaram do sepulcro para estar com os 11 dos apóstolos, que também tinham sido instruídos por Jesus. E quando elas chegaram aos 11, elas disseram: olha, ele já não está mais morto, ele ressurgiu dentre os mortos. Quando elas disseram isso, os 11 discípulos de Jesus, apóstolos, eles disseram: estas mulheres, elas estão delirando, estas mulheres, elas estão fora de si. Isso não é possível. Não é possível que isso tenha acontecido. Nem os 11 se lembravam também daquilo que Jesus havia dito, que ele ressuscitaria dentre os mortos. Versículo 11. Tais palavras lhes pareciam como um delírio, e não acreditaram. Eles não acreditaram. Queridos, muitas vezes, diante da adversidade, do problema, ou mesmo do êxtase e da alegria, perdemos a memória a respeito dos ensinamentos e da fundamentação bíblica. Mas hoje eu vou refrescar a sua cabeça, e vou trazer à memória aquilo que Jesus fez por você, e vou trazer à memória também o que Ele nos ordenou, o que temos de direcionamento a respeito da sua palavra, e como nós devemos viver neste mundo. Mas é interessante porque Jesus, ele vai começar a se revelar, Jesus vai começar a se manifestar, e Jesus, ele vai caminhando, ele se encontra com 2 pessoas no caminho de Emaús. 2 discípulos também que já estavam desistidos, não conseguiam se lembrar das profecias, dos ensinamentos, desde os dias de Moisés, que falava a respeito do Messias, da morte, da crucificação e também da ressurreição. 2 dos discípulos estavam indo para suas casas em Emaús, numa aldeia chamada Emaús, tristes. Eles estavam falando dos acontecimentos, e Jesus se aproxima deles e vai começar a caminhar com eles. E Jesus pergunta: o que vocês estão conversando? O que vocês estão falando entre vocês? Cleopas volta-se para Jesus, um deles diz assim: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe dos últimos acontecimentos? Você não leu os jornais, as notícias que saíram desde sexta-feira? Jesus faz uma pergunta e diz assim: quais notícias? Quais? O que diz respeito a Jesus, um homem poderoso em obras, seus feitos, nós acreditávamos que ele fosse a esperança de Israel. Esse já é o 3º dia. É verdade que algumas mulheres estiveram no sepulcro e diz que ele ressuscitou, mas nenhum de nós ainda o vimos. Então a gente não está acreditando nessa história de ressurreição. Eram discípulos de Jesus, estavam chocados pela morte de Jesus. E quando chega na cidade, na aldeia de Emaús,
Jesus vai se despedir deles, um deles diz assim: fica conosco, já é tarde, entra para repousar. Então Jesus entra na casa, e quando Jesus se assenta à mesa para comer, partindo o pão, ele dá graça, e quando Jesus deu graças, os olhos deles se abriram, e Jesus desapareceu. Imagina, acho que eles se beliscavam, eles diziam: por acaso, olha, não ardia no nosso coração, quando ele falava conosco no caminho, não havia algo diferente? E eles correram para se encontrar com os 11 já estavam também desistidos, e depois Jesus vai se apresentar aos 11, vai aparecer aos 11, e Jesus vai começar a falar a respeito de desde Moisés, para que eles pudessem compreender as Escrituras. Atente para o texto no capítulo 24. Capítulo 24, o versículo 36 diz assim: falavam ainda estas palavras quando Jesus se apresentou no meio deles e disse: Pai seja convosco. 37, e eles, espantados e atemorizados, pensaram que viam um espírito. Olha só, Jesus estava se revelando e se manifestando, estava diante deles. Os 11 apóstolos, discípulos de Jesus, pensavam que estavam vendo um espírito. 38, ele porém lhes disse: por que estáis perturbados? Olha só, e por que sobem tais pensamentos aos vossos corações? Queridos, quando a nossa mente é tomada pelo medo, a incredulidade, a incerteza, muitas vezes nós ficamos assim, perturbados. Na verdade, se eles tivessem compreendido as Escrituras, eles estariam celebrando. Mas porque não haviam ainda compreendido as Escrituras, eles estavam perturbados. Diga comigo, perturbados. Jesus encontra os discípulos perturbados, porque os olhos espirituais estavam fechados. A minha oração é para que os nossos olhos se abram, para compreendermos a grandeza do nosso Deus e o tempo favorável e propício em que nós estamos vivendo. Você tem toda a possibilidade de viver a plenitude, você tem toda a possibilidade de viver o céu na terra. Jesus, ele ora assim: vem o teu reino. Você pode viver com intensidade o reino de justiça, de alegria e paz. Diga: justiça, alegria e paz. Você pode ser tomado por isso. Quantos desejam isso? Mas Jesus encontra os discípulos aqui perturbados. Por que eles estavam perturbados? Porque eles não se lembravam daquilo que Jesus havia dito. Pessoas que não se lembram, se recordam do que Jesus disse, ficam perturbados. Mas se nós nos lembrarmos daquilo que ele disse, nós vamos ter paz, vamos ter segurança, nós vamos rir do dia da adversidade. Preste atenção. Se você trouxer à memória os ensinamentos e os fundamentos da palavra, não há por que você viver perturbado. Perturbação é para aqueles que não se recordam, se lembram do que Jesus disse. Então traga a memória todos os dias. Todos os dias, nós nos deparamos com situações que são agradáveis e situações que são desagradáveis. Todos os dias você recebe notícias boas e notícias ruins. Todos os dias você pode ser elogiado por alguém ou criticado por alguém. Isso não vai mudar a sua alegria, não vai mudar o seu humor, porque você traz a memória e se lembra daquilo que Jesus disse ao teu respeito e fez por você na cruz do Calvário. Você pode dar um aplauso a ele? A recomendação dos anjos, olha, os anjos, a recomendação foi: lembrai-vos do que ele vos disse, estando convosco na Galileia. Lembrai-vos, tragam a memória. Vocês estão perplexas, vocês estão perturbados, porque vocês perderam a memória daquilo que Jesus fez por vocês. Quando nós perdemos a memória daquilo que Jesus fez por nós na cruz do Calvário, muitas vezes nós nos encontramos assim, desistidos, tristes, angustiados, perplexos, oprimidos. Mas quando trazemos à memória aquilo que ele fez por nós, imediatamente nós somos libertos. Amém? Olha o que o texto diz: porque estáis perturbados, e porque sobem tais pensamentos aos vossos corações, vede as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo. Apalpai-me e vede,
Um espírito não tem carne nem osso, como vedes que eu tenho. Jesus se revela, Jesus se manifesta, diz: eu estou aqui. Se precisar, podem tocar em mim. É real. Preste atenção. Ele prometeu, onde estivessem 2 ou 3 reunidos no nome dele, ele estaria. Você crê que Jesus está aqui? Se ele prometeu, a Bíblia diz assim: mais bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. Mais bem-aventurado, mais feliz, mais afortunado é aqueles que não precisaram ver, tocar em Jesus e creram. Nós não o vimos com os nossos olhos naturais, mas assim como o vento nós não vemos, mas sentimos, nós podemos senti-lo no nosso coração. Amém? Você pode sentir. Os 2 do caminho de Emaús diziam assim: olha, não ardia dentro da gente, quando ele falava conosco, as suas palavras, as palavras de Jesus, aquece o nosso coração e nos dá a certeza que ele está conosco. Você pode entender assim? Jesus encontra os discípulos perturbados. E por que estavam perturbados? Porque eles não se lembravam daquilo que Jesus havia falado. Porque eles não se lembravam dos ensinamentos que vieram desde os dias de Moisés. Jesus vai usar o Velho Testamento para trazer luz sobre o Novo Testamento. Algumas pessoas dizem: não, isso é Velho Testamento, usar o Velho Testamento. Jesus usa o Velho Testamento para iluminar os olhos dos discípulos, se revelando a si mesmo. Observe comigo, versículo 40. Dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. 41, e não acreditando eles ainda, agora por causa da alegria. Percebe o texto aí? Olha lá. E não acreditando eles ainda por causa da alegria. Eles estavam tão alegres, extasiados. Eu disse 2 momentos: o da tristeza e da alegria. Pode trazer a nós lapsos de memória. Então quando você vai para uma festa, tem que cuidar também até na festa, para você não extrapolar, se esquecer dos ensinamentos, dos preceitos de Jesus. Tem gente que se esquece, aí entorna o caldo, vai para cima. E aí, se esquece, tem lapso. Bebeu demais, estou alegre demais, aí se perde na caminhada. Aqui Jesus encontra discípulos tristes, mulheres tristes, que não tinham memória. Agora 11 extasiados de alegria, não conseguem se lembrar daquilo que Jesus havia ensinado. Observe o texto. E não acreditando eles ainda por causa da alegria, estando admirados, perguntou-lhes Jesus: tendes aqui alguma coisa que comer? Eles lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel, e ele comeu diante deles. 44. Disse-lhes Jesus: são estas as palavras, olha o que Jesus vai dizer: são estas as palavras que vos falei, estando ainda convosco, que era necessário que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas, e nos salmos. Jesus vai trazer à memória o que estava escrito. Traga à memória o que está escrito. Se você trouxer à memória o que está escrito, basta. Os teus temores, as tuas ansiedades, as tuas preocupações, a incredulidade vai cair por terra. Traga à memória. Traga à memória o que está escrito. Diz o texto 45. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Então lhes abriu o entendimento. Para quê? Para que eles pudessem compreender. Diga compreender. Compreender. Quantos querem compreender as Escrituras? Algumas pessoas leem a Bíblia quando vão ler um outro livro qualquer. Na verdade, uma das maiores dificuldades das pessoas é a interpretação de texto. Não é verdade? No vestibular, quando se tem um texto para interpretar, é uma guerra, é um conflito. Mas aqui não é a questão de interpretação de texto, é questão de revelação mesmo. Porque preste atenção no que eu vou dizer para você. Aqui nós podemos ter pessoas que são cientistas de formação, são pesquisadores. Nós temos na igreja pessoas que não sabem ler. Nós temos pessoas que
que fizeram um doutorado, estão, em termos de conhecimento, bem instruídas. Mas a revelação não depende do grau de instrução que você tem. Dá para entender isso? Você pode dar um aplauso ao Senhor por isso? A revelação, o entendimento das Escrituras não se dá por meio do desenvolvimento intelectual. Eu vou fazer Kumon, fazendo Kumon vou entender mais as Escrituras. Kumon é bom, ajuda na memória. Tem algumas técnicas mesmo, e essas técnicas muitas vezes são importantes. Mas a revelação das Escrituras não se dá por meio de técnicas, é pelo Espírito Santo de Deus. Jesus vai trazer revelação. Queridos, muitas pessoas elas seguem um sistema religioso, mas simplesmente seguem por atos repetitivos. O meu avô fez, meu bisavô fez, meu tataravô fez, e o meu pai fez, e eu faço também. Só atos repetitivos. Uma pessoa que vive assim, ele vive a maioria do tempo frustrada. Jesus, ele começa a falar a respeito de Moisés, sinalizando o Messias. Ele fala dos salmos, que está falando do Messias. Ele fala dos profetas, que está falando do Messias. E aí, ele abre o entendimento para que eles pudessem compreender as Escrituras. Quando você compreende as Escrituras, pode estar o maior vendaval, o maior caos, você vai estar com seus pés firmados na rocha e você vai ser inabalável. Jesus estava falando com quem? Com os discípulos. Por que algumas pessoas tiram as suas próprias vidas? Muitas vezes nós ficamos assim, extasiados, perplexos quando alguém tira a vida. Mas o nível de perturbação é tão intenso que a pessoa tira a vida, porque elas se desesperaram, perderam a esperança completa. Se nós trouxermos a memória, interessante porque Jeremias, ele é chamado profeta chorão. Ele chorava demais, porque ele olhava para a nação de Israel e via calamidade, sofrimento. Ele diz, a alma dele se torna como um absinto, algo amargo. Mas um dia ele começa a se recordar, diz, olha, eu me recordo de algo, e me recordando disso, que são as misericórdias do Senhor, eu me renovo. Ele diz, eu quero trazer à memória algo que me dá esperança. Por que trazer à memória o juízo? Por que trazer à memória simplesmente a condenação? Ele diz, eu quero trazer à memória o que me dá esperança. E o que me dá esperança é que as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã, e elas não têm fim. Se não fossem as misericórdias do Senhor, nem eu nem você estaríamos mais aqui. Somos frutos da misericórdia do Senhor. Porque eles estavam perplexos, porque eles estavam perturbados, porque eles não conseguiam trazer a memória, não conseguiam se lembrar do que Jesus havia falado. A memória deles vai sendo refrescada pelas palavras de Jesus. A memória daquelas mulheres foram refrescadas pelas palavras dos anjos. E hoje a sua memória está sendo refrescada pela palavra que sai do altar. E você vai entender, compreender o que Jesus fez por você. Agora, olha o que Jesus continua a falar. Versículo 46. E disse, eis que está escrito, o Cristo padecerá, e ao terceiro dia ressurgirá dentre os mortos. É isso que estava escrito a respeito de mim. Portanto, eu estou vivo, eu ressuscitei dentre os mortos. Jesus se revelando, Jesus se manifestando. Agora olha o que ele diz no versículo 47. E em seu nome se pregará o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E em seu nome se pregará, diga se pregará, o arrependimento e a remissão dos pecados. Agora fala de uma chamada.
Jesus está falando com eles: a partir de agora, vocês são os responsáveis por se pregar o arrependimento e a remissão dos pecados. A partir de agora, vocês são os responsáveis para anunciar o que eu fiz pela humanidade na cruz do Calvário. Queridos, é o que estamos fazendo aqui. E o que estamos fazendo aqui é nada diante daquilo que podemos fazer, alcançando todas as pessoas da nossa cidade, da nossa nação e das nações da terra, pela proclamação do Evangelho da paz. É a nossa chamada. Você vai ser o canal, você vai ser o instrumento. Agora não compete aos anjos mais a proclamação do Evangelho. A proclamação do Evangelho agora compete a mim. É privilégio meu, é privilégio seu a proclamação do Evangelho. Você que já teve os olhos abertos, a convicção e a certeza daquilo que Jesus fez por você, você não pode se omitir. Você não pode se calar. A recomendação dos anjos fora: lembrai-vos do que ele vos disse. Lembrai-vos. Se lembre do que ele vos ensinou. Se lembre daquilo que ele falou a respeito da sua morte e da sua ressurreição. Mas ele está dizendo: não apenas se lembrem da redenção, se lembre também da vossa chamada, da vossa vocação. Queridos, é muito bom trazer à memória o que Cristo fez na cruz do Calvário. É extraordinário, é maravilhoso. Aqui na cruz do Calvário, Ele pagou um preço pelos nossos pecados. Na cruz do Calvário, Ele levou as nossas maldições. Na cruz do Calvário, Ele levou as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Pelas suas pisaduras fomos chamados. É bom lembrar disso. Mas também é bom não se esquecer da vocação e do chamado que temos como responsabilidade na proclamação do Evangelho. Não foram apenas alguns poucos, atente para isso. Não foram apenas alguns poucos chamados e separados para a proclamação do Evangelho. É responsabilidade de todos nós. Você pode entender isso? O apóstolo estava tão glorioso e maravilhoso entender o que Jesus fez por mim na cruz, ter os meus olhos abertos. Mas agora, o desejo do meu coração é que os teus olhos sejam abertos para você entender a sua chamada para esses dias. Você foi chamado, estabelecido por Deus nesta geração, para fazer a diferença na proclamação do Evangelho. Abrindo as portas da sua casa, para que seja uma base de evangelização, para que seja uma base de cura, uma base de restauração. Você tendo a consciência que Deus te chamou e te capacitou para desenvolver a sua atividade profissional, mas para glorificar, para exaltar e para bendizer o nome dEle. Você tem que ter a consciência que lá na universidade, na faculdade, na escola, com os teus vizinhos, você está ali para ser sal da terra, para ser luz do mundo. É bom e é importante trazermos à memória o que Cristo fez por nós, o preço que Ele pagou na cruz do Calvário, mas não nos esquecermos da nossa chamada, da nossa vocação para esses dias. O apóstolo Paulo, ele orienta a igreja no seu procedimento. Ele diz assim, Hebreus 2:1: portanto devemos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Devemos atentar com mais diligência para tudo que temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Este é um tempo para trazermos à memória o que Cristo fez por nós, mas também é um tempo para trazermos à memória a nossa chamada e a nossa vocação. Pedro, ele escreve a sua carta, ele diz assim: vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido com um propósito. Que propósito? Anunciar as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Seja incansável, seja indesistível na proclamação do Evangelho. Não perca tempo, querido, com conversas, temas e assuntos que não nos levam a nada. Paulo chama de fábulas. Ele diz que é como um câncer que corrói, destrói a fé das pessoas. Nós vamos entrar em muitos temas nessa caminhada. E vamos trazer luz, entendimento e revelação e seremos ampliados. Mas guarde o seu coração. A Bíblia fala para nós não nos desviarmos da simplicidade do Evangelho. A singeleza no amor, na expressão do amor. Amando a Deus sobre todas as coisas, amando o nosso próximo como a nós mesmos. Lembrai-vos do que Ele vos disse, estando ainda convosco na Galileia.
Nós estamos vivendo dias que precedem um arrebatamento da igreja. Você crê nisso? Olha a recomendação de Jesus. Olha o que ele recomenda e como ele fala a respeito disso. Mateus 24:36. Jesus fala a respeito de sinais que antecederiam a sua volta. E ele diz assim: como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Ele está dizendo: fiquem atentos, apercebidos. Observe como foram os dias que antecederam o dilúvio. Vamos trazer à memória como foi. Ele diz: eles casavam, davam-se em casamento, eles trabalhavam, eles viviam a vida, simplesmente a vida secular, e não davam crédito à palavra que estava sendo pregada naqueles dias. Nós vivemos dias que antecedem o arrebatamento, e é hora de nós nos voltarmos completamente para o trono de Deus. Lembrai-vos das palavras que Ele vos disse a respeito da morte e da ressurreição, mas não apenas a respeito da sua morte e da sua ressurreição. Os sinais proféticos que antecederiam a sua volta estão claros, visíveis, palpáveis, que você não esteja desapercebido. A Bíblia recomenda e diz: olha, quando a figueira começar a brotar, levantai as vossas cabeças, porque está próximo a vossa redenção. Esses são dias para nos voltarmos completamente para Deus. Eu sei, queridos, que temos os nossos desafios de trabalho, os nossos desafios profissionais, os nossos desafios como nação, mas nada disso pode suplantar a palavra de Deus, impedindo-nos de enxergarmos, compreendermos a verdadeira chamada da parte de Deus sobre as nossas vidas. Muitos de nós estamos tão preocupados em ganharmos dinheiro e prosperarmos. Eu acredito sim, eu acredito que Deus ama, a Bíblia diz que Deus ama a prosperidade do seu povo. Jesus se fez maldição para levar sobre si a pobreza, a miséria e a ruína. Mas esse não deve ser o objetivo principal das nossas vidas aqui na terra. O objetivo principal das nossas vidas aqui na terra, para todos nós, sem exceção, é a proclamação do Evangelho, o estabelecimento do reino de Deus. Deus quer te fazer próspero, Deus quer te fazer uma pessoa rica, mas nada disso pode tirar o foco do seu coração, que é a proclamação do Evangelho. Pense nisso. Traga à memória as palavras que Jesus disse. E por fim ele disse: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. É por isso que estamos aqui, para proclamarmos a remissão dos pecados, chamando o povo ao arrependimento, para que todos nós possamos viver aquilo que Jesus conquistou na cruz. Se coloque em pé. A palavra-chave é: lembre-se, não se esqueçam, tragam à memória os ensinamentos, aquilo que foram dito por Jesus. Os conceitos do mundo, eles mudam, os sistemas mudam, mas a palavra permanece a mesma. A palavra permanece a mesma. Estamos muitas vezes perplexos dos acontecimentos. Outro dia eu li uma reportagem, ouça, Deus quer trazer libertação para a sua alma. As verdades, elas precisam ser proclamadas, não para destruir, mas para trazer cura. Eu vi o vice-presidente dos Estados Unidos oficializando um casamento gay na sua própria residência, e ele se expressando, dizendo: essa foi a maior alegria da minha vida. Há uma matéria que fala do Barack Obama, e há um pronunciamento dele. Ele disse assim: a maior vitória dos Estados Unidos nesses últimos tempos foi a legitimação do casamento gay. A maior conquista, a maior vitória para os Estados Unidos nesses últimos tempos. Prestem atenção. Temos a Bíblia, a palavra. Ela está acima de todas as coisas.
Deus nos amou de tal forma, de tal maneira, que Ele deu o seu Filho unigênito para morrer por todos nós, indistintamente, todos. Deus ama o pecador, mas Ele se recusa a deixar-nos vivendo na prática do pecado. Ele ama o pecador de paixão. Ele ama tanto que Ele deu Jesus para morrer no lugar do pecador. Mas Ele não pode nos deixar vivendo na prática do pecado. Todos nós temos a consciência do que é pecado, porque foi algo registrado em nós pelo próprio Deus. Trazei a memória. E hoje, um dia de ceia, um dia propício para trazermos a memória. A ceia é um memorial. A ceia é um memorial. A Bíblia diz que aquele que nasceu de novo não vive pecando. O pecado na vida do crente é um acidente. Acontece, mas não vive na prática do pecado. Hoje é um dia para nos voltarmos para o trono. É o dia da ceia. Sermos processados em arrependimento pela obra da redenção na cruz do Calvário. Os conceitos, as ideias do mundo, elas mudam, mas a palavra permanece a mesma. Curva a sua cabeça. Pai, nós te adoramos, nós te bendizemos nesta manhã. Que a palavra e a verdade seja proclamada deste altar para libertar o cativo. Pai, eu coloco diante de Ti o Teu povo. Que o Teu Espírito, Pai, nos ajude, o Espírito Santo nos ajude na caminhada e na jornada, no desenvolvimento da nossa fé. Assim como Jesus, Ele abriu o entendimento dos discípulos para que eles pudessem compreender as Escrituras. Abra, Deus, do nosso entendimento. Abra os olhos do nosso entendimento. Queremos compreender a Tua palavra. Deus, as marcas da omissão, da negligência, sejam arrancadas do nosso ser. Queremos ser diligentes na chamada. Queremos ser diligentes no cuidado, no trato com a família. Queremos ser diligentes no desenvolvimento das atividades profissionais. Mas, Pai, nós queremos ser diligentes também, em primeiro lugar, concernentes às coisas do Teu reino. Ajuda-nos, ó Pai. Ajuda-nos. Ajuda-nos. Deus, atenta para o coração de cada um dos Teus filhos nesta manhã. O Senhor sabe o clamor de cada um, o desejo de cada um. O Senhor é onisciente, conhecedor de todas as coisas. Pai, queremos ser sim aperfeiçoados, que as fragilidades e as cadeias sejam quebradas em nós, e que o Teu nome seja engrandecido através do nosso ser, através do nosso viver. Diga assim: Pai, nesta manhã eu abro o meu coração e eu recebo a Tua palavra. Eu Te agradeço por Jesus Cristo, que morreu na cruz, pagou um preço pela minha redenção. Diga: eu trago à memória o que Ele fez por mim. Eu trago à memória os Seus ensinamentos, a Sua doutrina. Eu me abro, Deus, para receber a revelação. Eu me rendo a Ti, em o nome de Jesus. Diga amém. Dê um aplauso a Ele. Glória a Deus. Glória a Deus. Podemos assentar. Agora nós vamos cear. Eu gostaria de chamar os pastores para que estivessem aqui no altar, e também os obreiros já se posicionando. Nós temos os obreiros posicionados aqui da frente, temos os pastores, temos também os obreiros que estarão nos auxiliando na liberação das fileiras de cadeiras, para que possamos otimizar o tempo da ceia. Estão prontos? Jesus, Ele nos ensinou a respeito deste ato, e o apóstolo Paulo, no encontro pessoal com Jesus, depois já da ressurreição de Cristo, porque o apóstolo Paulo, ele não caminhou com Jesus no discipulado como os outros apóstolos. Ele tem a sua experiência com Jesus depois da morte e ressurreição de Cristo.
Mas ele vai ser instruído a respeito deste momento, e temos isso como fundamento. Ele diz assim, olha o que ele disse: pois eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é entregue por vós, fazei isto em memória de mim. Atente para esta expressão, em memória, trazer a memória, relembrar. E de semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Novamente, pois todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Diz a ceia, fala de proclamação, a proclamação daquilo que nós acreditamos, é a ceia. Todas as vezes que nós participamos do pão, participamos do cálice, nós estamos proclamando, anunciando a morte do Senhor até que ele venha. Agora ele recomenda como nós devemos participar. Ele diz assim: portanto, qualquer que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se o homem a si mesmo, antes de comer deste pão e beber deste cálice. Pois o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Versículo 30, olha o que diz: por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Por isso que há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. É o momento de uma avaliação pessoal, um exame pessoal, e nos aproximarmos do pão e do cálice, para anunciar aquilo que ele fez por nós na cruz. Curva a sua cabeça, faça a sua oração de consagração a ele, um exame pessoal, para vir sem argumento, participando da ceia, sendo fortalecido e renovado pelo poder do Espírito Santo. Pai, te agradecemos e te bendizemos por esta manhã na tua presença. Te agradecemos pelo pão, pelo cálice, que representa o corpo e o sangue de Cristo. Ó Deus, participamos da ceia, trazendo à memória o que ele fez por nós. Que seja uma manhã de cura, de libertação, de transformação. Em o nome de Jesus, diga amém. Os obreiros podem liberar enquanto o coral vai estar ministrando o louvor, e você pode vir, tomar o pão e o cálice, esperar para participarmos juntos.
pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é entregue por vós, fazei isto todas as vezes que comerdes em memória de mim. Participemos do pão que representa o corpo de Cristo. Depois de cear, Jesus tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Participemos do cálice. Pai, te agradecemos e te bendizemos por esta manhã, pela palavra liberada sobre as nossas vidas. Trazemos a memória que o Senhor fez por nós na cruz do Calvário. Neste ato, neste memorial, anunciamos a morte do Senhor até que o Senhor venha. Os nossos olhos estão voltados para Ti. Pai, que a Tua mão de poder esteja guardando a Tua igreja. Que os Teus filhos, ó Pai, sejam guardados e protegidos pelo sangue do Cordeiro. Que a Tua mão poderosa, Deus, os faça prosperar na caminhada, na jornada e no desenvolvimento da fé. Que todos sejam curados, libertos, sarados para o louvor e para a glória do Teu próprio nome. Que a mão do Senhor, o Deus Todo-Poderoso, esteja sobre a sua vida, hoje e para todo sempre. Em o nome de Jesus, diga amém. Amém. Dê um abraço nessa pessoa linda que está pertinho de você. Diga a ela: Deus que te abençoe. Uma boa semana para você. Vá em paz. Shalom.